E aí, galera, tudo bom? Vamos lá para o nosso módulo 2 de atividades da Era Vargas, certo? Essa semana eu enviei alguns vídeos para vocês sobre a Era Vargas, uma sequência de vídeos para entender esse período histórico tão importante do nosso Brasil, certo? A turma do nono B, eu peço desculpas a vocês, semana passada não, na última aula que eu tive pelo Zoom, eu marquei um horário e não deu certo, e o pessoal pediu para eu remarcar. E nessa remarcação eu esqueci de reenviar o convite do Zoom para a Resonate, então a turma do nono B ficou sem assistir a aula. Tá? Então vocês me perdoem que vou estar gravando, organizando direitinho e enviar para vocês essa videoaula, tá ok? Vamos lá hoje, então, no módulo 2 das nossas atividades da Era Vargas, certo? Vou compartilhar com vocês a tela aqui e vamos corrigir as nossas atividades aqui sobre esse período tão importante, né, da história do Brasil. Professora Iris, dia 15 de 5 de 2020. Vamos nessa. Olha só, a nossa primeira questão aqui, né, nós vamos fazer a leitura da charge. Leia as imagens a seguir e responda os questionamentos. Então, a gente tem essa imagem e tem a outra imagem a seguir aqui também, tá? Semelhante a essa. Então, aqui, comício querenista no Largo da Carioca. Essa frase é referente à imagem e esse movimento aconteceu no Rio de Janeiro em 1945. É um movimento querenista, certo? Que aconteceu no Rio de Janeiro em 45. A respeito, então, dessa primeira imagem aqui, que tipo de manifestação social a imagem representa? Que tipo de manifestação é essa? Certo? A que nome damos a essa manifestação, onde nós temos um grande aglomerado de pessoas reunidas com faixas e reivindicações, né? É uma resposta muito simples, a resposta é simples. A resposta esperada é que se trata de uma passeata ou de um grupo de pessoas. É uma passeata, né? É um grupo de pessoas que está reivindicando os seus direitos ou reivindicando os seus ideais, certo? Por que aparece escrito, o que aparece escrito em seus cartazes? Então, aqui nós temos, ó, esses cartazes, né? E eles simplesmente querem que nós venhamos escrever aqui o que está escrito em cada um desses cartazes. Então, queremos Getúlio, porque ele nos deu a aposentadoria, queremos Getúlio porque ele é o candidato dos operários, certo? Então, é muito simples o que nós queremos aqui, certo? Na frente da esquerda para a direita, queremos Getúlio, e é basicamente o que nós falamos, né? Ele nos deu aposentadoria, queremos Getúlio. Ao fundo da esquerda para a direita, queremos Getúlio, Getúlio Vargas, candidato dos operários, né? É aquelas exclamando, né, que nós queremos o Getúlio. Por que será que as pessoas da manifestação desejam Getúlio Vargas? O que está acontecendo nesse período aqui que essas pessoas são tão ansiosas, né, e desejosas pelo Getúlio Vargas? Bem, nesse período, nesse ano, Getúlio ele entra no poder, não sei se vocês se lembram, né, em 1930, era para ser um governo provisório de um ano, mas ele permanece no governo de 1930 até 1945, 15 anos, né? E durante todo esse período aqui, ele sempre foi um governo muito populista, certo? A marca do seu governo é de conquistar o povo, de fazer um trabalho para a massa e conquistar esse povo, certo? Tanto é que, posteriormente, quando ele morre mesmo, as ruas se enchem de pessoas, né, no seu funeral ali, que ele conquistava realmente, ele é uma figura muito simpática, muito carismática para com o povo. Ele trabalhava muito em cima disso, através da propaganda, da mídia, de cartazes. Então, ele tinha todo um trabalho sobre esse conquistar, esse carisma. Então, em 1945, Getúlio vai promover eleições, certo? Então, o povo aqui está reivindicando, como se fosse uma forma de reivindicar que Getúlio participasse dessas eleições, tá? Por que será que as pessoas da manifestação desejam Vargas, né? Primeiramente, por que a gente deseja que um governante permaneça, né? Porque a gente está satisfeito com ele, certo?
Eu não quero um governante que eu não esteja satisfeita com ele, né? Então, eles estavam, era um grupo de operários, certo? E estava satisfeito e se sentiam amparados pelo governo de Vargas, tá bom? Esses trabalhadores se sentiam extremamente amparados por ele. Por quê? Porque ele fez, né, políticas que favoreciam a eles. Só que, vamos dar uma olhadinha na nossa outra charge. Opa, deixa eu limpar minha rabisqueira. Aqui nós já temos uma manifestação que vai acontecer em São Paulo, também em 1945, só que o cunho dela é diferente, anti-getulista. Na outra manifestação, queremos Getúlio. Nessa daqui, não queremos Getúlio, certo? Tanto é que na imagem aqui, ó, fora Getúlio, certo? Então, vamos ver aqui o que está nos pedindo. Espero que eu perca esse cursor aqui, que ele é branquinho. D. Por que num dos cartazes há a menção de que Vargas era candidato dos operários? Aqui está dizendo que Vargas era candidato dos operários. Por que Vargas era esse candidato dos operários? Vamos tentar entender por que disso, né? A gente viu que na outra passeata, era uma passeata formada principalmente pelos operários. Então, olha só, devido à criação e da consolidação das leis trabalhistas. Vargas, ele veio consolidar as leis trabalhistas que até então eram muito precárias, né? Veio dar a estabilidade da aposentadoria, certo? Unificou as leis trabalhistas do país, então todo canto do país nós temos agora uma lei que vigora, certo? Contemplando, né, passaram então todos os trabalhadores a serem contemplados, principalmente os trabalhadores urbanos, que se sentiam extremamente amparados. Então ele era o quê? Um governo dos operários. E a crítica aqui, né, em questão aqui, é justamente ele ser esse governo dos operários, tá? Esse pessoal aqui está criticando justamente isso, tá bom? Só mudar a cor aqui. Que tipo de manifestação social a imagem representa? Basicamente o que a gente respondeu na outra, né? Representa-se e trata-se de uma passeata, tá certo? O que parece escrito na faixa? Fora Getúlio, totalmente ao contrário da manifestação no Rio de Janeiro, que era a sede do poder do governo, né? Era o Distrito Federal, vamos dizer assim, né? A sede do governo hoje. Geral, Brasília. E naquele período, Rio de Janeiro, então onde estava tudo muito acontecendo, muito aflorado ali naquele lugar. Por que será que as pessoas da manifestação desejam o fim de Getúlio? Na outra, eles querem Getúlio. E aqui chega de Getúlio, nada mais de Getúlio, né? Fora Dilma, fora Lula, não era? Não, porque as pessoas não queriam mais, era uma forma de expressar, né? As pessoas irem à rua e expressar os seus desejos. Olha só. Assim como havia pessoas que se sentiam amparadas pelas políticas do Vargas, né, desse período, havia pessoas insatisfeitas. Vargas, galera, ele era um político que prezava pelas indústrias estatais, pelas empresas estatais, certo? Então, quanto mais um domínio do poder do governo, né, uma dominação de todas as empresas estando nas mãos do governo, eu tenho uma menor participação do meio privado, certo? Então, tem um menor crescimento desse meio, vamos dizer assim, da burguesia, tá? Então, essas pessoas estavam extremamente insatisfeitas. Aqueles que teriam condições de um crescimento estavam insatisfeitos com essa imposição e essa participação tão ativa dele dentro da política, dentro da política das estatais. Tá? Isso é uma questão que deixava uma satisfação muito grande nessa parcela da população. E eles, então, reivindicavam fora Vargas. Ok? Vamos continuar. Aqui eu tenho só um resuminho aqui para a gente relembrar. Deixa eu colocar meu óculos aqui. República de Vargas. Governo provisório, né? Que se inicia em 1930, tá? E esse governo provisório, ele vai se estender
até 1945. Né? A gente tem a Revolução, a eleição indireta, não é eleição direta, o povo não foi às urnas, golpe de Estado por Vargas, né, para se manter no poder, a instalação do Estado Novo, né, esse período de redemocratização em que ele prepara as eleições, certo? Eleições diretas, eleições realmente agora, né, participativas. E aqui nós temos a nossa questão 2. Vamos ver o que eles querem? Querenismo foi um movimento político surgido em maio de 1945 com o objetivo de defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República, certo? É interessante, né, que esse nome querenismo se originou de um slogan utilizado pelo movimento. Queremos Getúlio. Juntou tudo, queremismo. Queremos mesmo Getúlio, tá? Aí aqui a questão nos pede para pesquisar mais sobre esse movimento, né, e o que aconteceu que impulsionou o surgimento desse movimento, tá? Getúlio está preparando as eleições e ele diz constantemente que ele não será candidato. E a população diz que quer que ele seja esse candidato, né? Até que vão ter inúmeras manifestações. E a gente vê aqui o poder, né, das manifestações de transformar os pensamentos, né? De levar uma grande massa de pessoas ao mesmo ideal, né? Uma moldagem, né? Das pessoas através de um movimento que começa pequenino e foi crescendo e tendo proporções muito grandes. Olha só, eu fiz um pequeno resuminho aqui para vocês, mas é uma resposta pessoal, da sua forma como você vê essa questão, tá? Ó, o queremismo, então, foi um movimento que ocorreu antes da saída de Getúlio, tá? Foi um movimento que ocorreu antes da saída de Getúlio. Esse movimento era em prol da continuação de Vargas. Vargas tinha determinadas eleições naquele ano e um grupo de pessoas incentivava o queremismo, que era um grito de pessoas que diziam: queremos Getúlio. Com essa manifestação, os opositores de Vargas uniram para derrubá-lo do poder. Temiam que ele permanecesse no poder, que ele se sentisse, né, motivado a permanecer no poder. Já eram 15 anos de poder. As tropas, então, forçaram Vargas a renunciar, tá? Esse movimento acabou, então, impulsionando, né, que tropas do exército forçassem Getúlio a renunciar, acabando com os anos de governo de Vargas. Ok? É um movimento que veio, então, para ajudar, mas acabou, de certa forma, talvez até atrapalhando. Leia o texto a seguir. O trabalhismo na era Vargas. Como que era o trabalho na era Vargas? A gente viu que Vargas ajudou bastante os operários e era muito querido pelos operários, né? Então, vamos ver aqui, ó. O trabalhismo na era Vargas. Vamos fazer uma leitura aqui. A partir da década de 30, vislumbramos um novo cenário político no Brasil, onde a relação dos cidadãos e as instituições de controle político sofrem uma sensível mudança. Então, a gente tinha os controles políticos que estavam naquela balança entre Minas e São Paulo, né? A nação, grosso modo, sofreu mudança em sua arena política. Nessa época, as populações camponesas deixaram de representar a maioria dos cidadãos e trabalhadores que configuraram o cenário político dessas nações. Para tanto, os processos de industrialização e urbanização são de fundamental importância nesse período aqui, tá? Lembra das indústrias, né? Foram fortemente incentivadas na era Vargas, tá? A instalação de indústrias nacionais e estatais. De acordo com alguns historiadores, a expansão das cidades vai criar um processo de complexificação das relações entre o capital e o trabalho. Então, o fato se exprimir em um processo onde os antagonistas entre as classes operárias e os capitalistas vão se avolumar de tal maneira nunca antes vistas, agrupados em instituições sindicais
os trabalhadores vão exigir melhores condições de vida e trabalham em contexto intelectual de plena modernização das ideias e dos governos. Então, aqui a gente vai ter um crescimento da força sindical aqui nesse período, tá? No entanto, o que significava essa modernidade? Significava o fortalecimento dos regimes democráticos, tá? Através de eleições livres e diretas que pudessem dar direito de ampla participação política do cidadão. De tal maneira, poderíamos agora supor que as classes trabalhadoras, agora majoritariamente urbanas, porque eles estavam nas cidades, tivessem como principal por meio dos novos meios de informação. Então, agora eles têm informação, eles, os trabalhadores, não estão mais no campo, não são mais rurais, eles são urbanos, eles estão na cidade. Eles fazem parte agora de sindicatos, eles estão agora lutando pelos seus direitos, tá? Essa possibilidade de articulação, mobilização da população pode ser observada na ascensão dos sindicatos. Greves, partidos de oposição que se mobilizam frente ao governo. No entanto, aqui no Brasil, o governo de Getúlio Vargas será de fundamental importância para que essa mobilização se desarticule. Por quê? Ele vai criar as leis trabalhistas. Ele vai colocar esse povo, ele vai abraçar a causa desse povo, ele vai ser simpático com esse povo. Certo? Então, o trabalho na era Vargas vai ter uma configuração bem diferente. As leis trabalhistas fizeram de Getúlio um governante extremamente popular. Certo? Você viu que nesse cenário aqui, né, tem toda uma revolução, toda uma reivindicação de direitos, e ele vem e traz esses direitos. Ele conquista esse povo, essa população, esses operários. Por isso, né, era o governante dos operários, como a gente viu nas outras questões posteriores, tá bom? Bem interessante essa questão, né? Olha só, trabalhador disciplinado. Forte isso, né? Pensa que afronta, né? Dizer o quê? Um trabalhador disciplinado. Agora observe essa imagem e responda as atividades de 1 a 6. Parece que o pessoal está contente aqui, né? Opa, deixa eu apagar minha rabisqueira. O lema da faixa, trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Quer dizer, um trabalhador que tem um sindicato, ele é um trabalhador o quê? Disciplinado, certo? Expressa com precisão o projeto do governo Vargas de o Estado arbitrar os conflitos entre capital e trabalho. Então, o Estado, ele vai manter a ordem. Dentre as medidas listadas a seguir, assinale a que indica esse aspecto do trabalhismo de Vargas. Então, nós temos algumas medidas listadas aqui a seguir, e nós vamos, então, né, indicar aquela que mostra, né, a lista, os aspectos do trabalhismo na era Vargas. A instituição do salário mínimo e regulamentação do direito de greve. Opa! A consolidação das leis do trabalho e a regulamentação do trabalho infantil? De forma alguma. A garantia da estabilidade do emprego e autonomia sindical? A intensificação do controle sindical e as grandes solenidades cívicas no dia 1º de maio. Então, a intensificação do controle dos sindicatos, certo? Ele queria controlar, ele queria manter as rédeas dessa situação, tá? E as solenidades no dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Mostrando que uma satisfação com esses trabalhadores, né? Honrando eles, dando um certo honraria a esses trabalhadores, ok? Então, o lema da faixa, trabalhador sindicalizado, trabalhador disciplinado. Então, intensificou o controle dos sindicatos e realizava, então, as solenidades, dando honra a esses trabalhadores. Olha que massa, né? O cara era muito inteligente. A imagem acima é um documento disponível no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Temos aqui um exemplo claro de como o regime varguista agiu.
Na imagem, que não está aqui, temos uma foto onde os trabalhadores assistem a um desfile de 1º de maio organizado pelo governo. É a imagem anterior, tá? Opa, essa imagem aqui. Então, na imagem, temos a foto de trabalhadores assistindo ao desfile de 1º de maio, organizado para homenagear o trabalhador, né? Ou vou lá, para ser homenageado pelo governo. Observe a passividade e o apoio dos trabalhadores à manifestação organizada pelas autoridades da época. Então, eles são tranquilos ali, assistindo aquela homenagem. De acordo com o texto e a imagem, por que você acha que os trabalhadores estavam reagindo dessa forma? Olha só. As leis trabalhistas fizeram de Getúlio um governante extremamente popular. O Departamento de Imprensa, a DIP, e as leis de controle sobre os sindicatos foram de grande relevância nesse processo de controle desejado pelas autoridades da época. Um controle social, podemos assim dizer, né? Se a gente for olhar pelos olhos da sociologia aqui. Além disso, podemos refletir porque não são os próprios trabalhadores que estão à frente do evento, não são os próprios trabalhadores que estão ali, né, realizando esse evento. Resposta é pessoal. Espera que você faça uma relação com os dizeres que estão na faixa. Os dizeres que estão na faixa é o quê? Trabalhador, vamos voltar lá. Trabalhador disciplinado, né? Trabalhador sindicalizado, é trabalhador disciplinado. Então, olha, espera-se que eles façam relação com os dizeres da faixa. Demonstrem como a função do sindicato perde suas características originalmente ligadas à organização. O sindicato é para lutar pelos direitos. Só que o sindicato, aqui no caso, ele está sendo como uma peça para a manutenção da ordem, para a coesão, né? Para manter aqueles indivíduos dentro de uma regulação. Ligados à organização de manifestações e greves, que afrontam os interesses da indústria. Só que esses trabalhadores, a indústria é do Estado, e eles estão satisfeitos com seu governante. Então, parece não ter sentido manifestação e greve. Vou fazer greve porque se eu estou com meus direitos em dia. Vou manifestar contra o quê? Né? Então, eles estão moldados dentro desses moldes aqui. Então, além disso, podemos refletir porque não são os próprios trabalhadores que estão à frente desse evento. Por quê? Porque eles não têm uma voz ativa, né? Eles não têm uma voz ativa dentro desse processo aqui. Eles são mais do que meras peças desse tabuleiro, certo? Que são manuseadas e manipuladas. Beleza? Enquanto isso, em Goiás, nosso Goiás, o que será que está acontecendo? A cidade de Goiânia, atual capital do estado de Goiás, foi formada a partir das transformações políticas que marcaram nosso país em 1930. A revolução liderada por Vargas impôs uma renovação das lideranças políticas nacionais e regionais. Nesse período, o regime varguista estabeleceu aliança com outras figuras políticas goianas. Foi daí que o médico Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado como interventor. Nesse período, muitos estados foram nomeados interventores para organizar, vamos dizer assim, né? Estabelecer um sentido e uma renovação da região, buscando colocar em prática o projeto de mudança da capital. Então, Goiás, então, que a sua sede era na Goiás Velho, né? Então, vai ganhar todo um sentido, né? De transformação nesse período aqui, com a nomeação de Pedro Ludovico Teixeira. Então, vai ter todo o projeto de troca, né, desse governo,
rompendo com as oligarquias antigas, né? Goiás, ele era muito marcado pela presença das oligarquias, certo? Sobre aqueles coronéis, né? Aquelas figuras, né? Então, a instituição do Pedro Ludwig Teixeira iria rompendo, então, com essas oligarquias e tirar, né, a capital do interior ali, onde estava a marca muito forte desses donos de terras, né, para um outro território, seria uma mudança muito radical que estaria marcando, então, essa transformação desse período. Beleza? Letra A. Pesquise sobre a construção da cidade de Goiânia. Sua cidade, olha só que lindo aqui, né? Com a capital econômica urbanística. Pesquise sobre a construção da cidade de Goiânia e relacione com a política econômica urbanista brasileira do período varguista. Registre suas descobertas em seu caderno. Então, você, aluno, vai pesquisar, né, sobre a construção de Goiânia, sobre a história de Goiânia, a relação, né, da construção da nossa capital com esse período varguista, um pouquinho até eu falei aqui para vocês. Vamos lá, fiz um pequeno resuminho aqui para nós, tá? Então vamos. A fundação de Goiânia resultou da necessidade de descentralização do poder das oligarquias, certo? Como eu falei para vocês, né? Goiás acabou se tornando um símbolo da nova república inaugurada por Vargas. Ó, que importante. Goiânia nasceu das necessidades de descentralização do poder local do estado de Goiás, então concentrado em famílias oligárquicas, certo? Famílias como a família Caiado, Jardim, Bulhões, ok? Ocorrência típica das regiões do interior do Brasil. Então, eu queria descentralizar essa organização aqui, esse poder, para um novo lugar, certo? Era como se tivesse um rompimento com essa república velha, essa nova roupa, essa nova cidade, essa nova organização. Com o objetivo de Vargas era centralizar o poder na nova república que erguia, o enfraquecimento das oligarquias locais era terminantemente necessário, certo? Então, construir uma nova capital em Goiás simbolizava a nova política que se erguia, ao passo que tornava psicologicamente evidente a descentralização do poder local, tá? Ele queria deixar, então, ali a sua marca, transformando essa localização do poder. Para tanto, Vargas nomeou o interventor, né, no estado, Pedro Ludwig Teixeira, em 32, e começou a estudar e elaborar o plano para a mudança da capital, que se fazia urgente na época. Nem a forte oposição política que julgava dispendiosa a construção da nova capital impediu os planos de Ludovico, né? Era extremamente cara a construção dessa nova capital, mas ela foi enfrentada, né? Já que tanto o interventor quanto a cúpula dos revolucionários de 30 consideravam a construção da nova cidade um investimento e não um gasto. Era um investimento, né, para marcar essa transição, era um marco dessa transição do poder, né, dessa descentralização das oligarquias, dessa transformação desse novo período. Então, Goiânia tem esse importante marco aqui. Aqui a gente tem um cartaz, né, mostrando a nova capital de Goiás, né? Tá aqui o símbolo, ó, você tá vendo que tem um manto aqui da Santa, né? Como Brasília foi uma cidade projetada, né, no plano piloto ali, nós temos aqui o projeto da construção de Goiânia também. Então, em 24 de outubro de 1930, homenageando a data em que o presidente Washington Luiz foi deposto e Getúlio assumiu o poder, foi lançada a pedra fundamental para a construção da nova cidade, cujo nome eleito posteriormente viria de um concurso e trouxe o elemento da nova Goiânia, né? Goiá, de Goiás, mais meia do latinel novo, certo? Em resumo, Nova Goiás, Goiânia.
A inauguração efetiva de Goiânia só ocorreu em 37, onde os primeiros edifícios ficaram prontos. Tá bom? Olha que legal, né? Nós temos um importante papel, um importante marco aí na construção social, então. Ok? Vamos assistir um videozinho aqui, bem rapidinho? Vinte e 4 de outubro de 1933, nascia Goiânia, a nova capital de Goiás, fundada pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira. 79 anos depois, com o neto do fundador, fomos reviver essa história. A foto mostra que em 1932, Pedro Ludovico assina decreto que cria uma comissão para escolher o local onde seria construída a nova cidade. O grande número de mananciais, como o córrego Botafogo, foi fundamental para a escolha. Eles falaram, não, eu acho que o Pedro Ludovico vai gostar disso aqui. Aí o Pedro Ludovico veio, andou a cavalo por aqui, em todo quanto é lugar, falou, não, Goiânia vai ser aqui mesmo. Goiânia foi construída nas terras das fazendas Crimeia, Vaca Brava e Botafogo, pertencentes ao município de Campinas. O urbanista Atílio Correia Lima é encarregado de elaborar o projeto da nova capital, mais tarde assumido por Armando de Godoy. A cidade teria inicialmente 15 mil habitantes e seu projeto foi concebido para no máximo 50 mil moradores. O formato da região central lembra o Manto da Santa. Essa moreira, na rua 24, no centro, não é uma árvore qualquer. Onde o Pedro Ludovico teve o primeiro despacho com seu secretariado. E aqui ele dormiu, aqui, chegou até dormir aqui, tinha uma casa de tábua, considerado o primeiro palácio da nossa querida capital, Goiânia. Em 1933, o jornal O Social fez um concurso para escolher o nome da nova capital de Goiás. Com 105 votos, o preferido pelos leitores foi Petrônia, em homenagem a Pedro Ludovico. O nome Goiânia sequer atingiu a marca de 10 votos, mas foi o escolhido pelo fundador da cidade. Era dele a palavra final. No lançamento da pedra fundamental, Pedro Ludovico faz um discurso e diz: Goiânia apareceu com o objetivo de oxigenamento e progresso para Goiás. Surgiu como um farol para iluminar o estado. Nesse dia é celebrada uma missa na Praça Cívica. O neto lembra que a Praça do Cruzeiro também foi palco de outra importante missa, a do batismo cultural, que é a inauguração oficial de Goiânia, ocorrida em 1942. Uma das histórias de Goiânia está aqui, nessa praça. Algumas das primeiras casas construídas em Goiânia ainda sobrevivem, como esse sobrado de 1935. A casa onde Pedro Ludovico morou virou museu para preservar a história do fundador da capital. Tudo foi deixado como era: a mobília, as roupas, a cama. Pela casa, fotos de momentos políticos, da formatura em medicina, do casamento com Dona Gersina Borges e da convivência com filhos e netos. O local preferido por Pedro Ludovico era esse sofá na sala. O lugar dele favorito é aqui para ler, como está naquela foto. E aqui para ver a televisão. E gostava de ouvir que tipo de música? Tango. Ok, galera. Deixa eu organizar aqui. Aí. Então, aqui a gente tem um documentário bem interessante, né? Da história da cidade de Goiânia, né? Para a gente ter esse sentimento nacionalista de pertencimento à nossa região, né? E o quanto nossa região teve uma importância, né? Dentro do contexto, então, vamos dizer assim, né? Nacional. Certo? É importante a gente conhecer também a nossa história, né? Nosso sentimento de pertencimento ao estado de Goiás. Eu, pelo menos, Goiânia do Pé Rachado, né? Eu tenho muito orgulho dessa história e desse momento, né? De sermos participarmos dele, tá bom? Então, galera,
Foi muito bom falarmos sobre a Era Vargas. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no privado, tá? Que a gente tira as dúvidas de vocês. Beijão, tchau, tchau. Fica com Deus, tá? Deus abençoe vocês. Fiquem em casa, se cuidem.